Sério. Meu, deu uma urgente fudido aqui, cara. Para tudo. Nossa. Nossa, não dá pra fazer essas brincadeiras. Bom, bem-vindos a mais um Top 5. Aliás, queria agradecer em primeiro lugar, o nosso último Top 5 foi bem pra cacete. Hoje nós vamos falar os 5 animais que são animais mutantes. Você que gosta de assistir X-Men. Aliás, eu seria o quê num X-Men, cara? Tipo, seria quem? Seria mais um mutano. Um o quê? Thanos? Mutano. Thanos é legal. Eu quero ser o Thanos. Quinto lugar, adaptação. São aqueles seres que você pode matar facilmente, mas eles podem sobreviver àquilo que você não vai sobreviver. Por exemplo, um ataque nuclear. Quem são esses caras que podem sobreviver a um ataque nuclear? São as baratas. Baratinhas, baratonas, baratas médias, baratas nojentas. Aquelas que andam de noite em cima da sua pizza que você deixou pro café da manhã e se fudeu e não tampou direito. Baratinhas. Quinto lugar são as baratas. Esses seres são incríveis. Esses seres, por que eles conseguem resistir? Na verdade, como eles se reproduzem muito rapidamente, aliás, você sabe que a periplaneta americana, que é o nome científico da barata que foi introduzida aqui na América do Sul, não existia. Ela veio trazida pelos navios negreiros, enfim, pelos navios que traziam não só os escravos, infelizmente, mas traziam as baratas. As baratas povoavam os porões. A partir do momento que elas encontraram essa beleza dessa floresta tropical, elas desembarcaram e não quiseram mais sair. Ou seja, nós temos diversas espécies de baratas. Algumas baratas não trazem doenças ao ser humano, como a periplaneta americana, essa barata doméstica, porque essa barata vive no seu esgoto. Ela se alimenta daquilo que você já se alimentou e já botou para fora. Então ela vive nesse ambiente. E com aquelas patinhas lindas, ela sai de onde ela vive, com as anteninhas dela, fala, tem comidinha aqui, e acaba dando aqueles sustos horríveis no banheiro, porque ela sai de dentro do ralo, ela sai do meio da fossa, da caixa de gordura, ela sai dos piores lugares possíveis e depois ela vai, de madrugada, caminhar sobre a sua comidinha que você deixou de uma noite para outra. Sabe aquela pizza que você preparou, que você recebeu, não deu para comer, você fala assim, eu vou comer ela amanhã de manhã, aí você deixa ela meio não muito bem tampada, a barata vai lá. É fácil o bicho de matar, mas é um bicho muito resistente. Como ele se reproduz rapidamente, a barata doméstica, né? Diferente das baratas silvestres que a gente tem, que comem coisas orgânicas, né? Que comem, também o cocô é orgânico, mas que comem, enfim, coisas orgânicas menos nojentas, que não foram processadas, que vivem em cascas de árvores, etc. Nós temos essas baratas aqui no Brasil. Mas essa, a doméstica, ela, além de trazer uma quantidade gigantesca de doenças pelo meio em que ela vive, ela se reproduz rapidamente, ou seja, ela se adapta. Então o sujeito vai, imagina, numa condição de... Você quer matar uma barata, usa aquele DDT. Fala, opa, beleza. O que vai acontecendo? As baratas vão criando uma resistência. Você vai usando sempre o mesmo produto, as gerações que vão sucedendo aquela barata, elas vão criando uma resistência àquele DDT. Por quê? Porque elas se reproduzem rapidamente, ou seja, os novos indivíduos, você já vai vendo essas adaptações nos indivíduos rapidamente sendo incorporadas. Quarto lugar, mutação super força. Isso que vocês estão vendo aqui é uma gigantesca larva de um besouro. Como é que funciona a biologia desses animais? Uma fêmea, se sabe que precisa, no caso, no mundo dos besouros, tem o macho e tem a fêmea. Em algumas espécies é muito fácil você ver a diferença do macho e da fêmea, porque o macho normalmente tem uns cornos mais longos, que são os cornos usados para combate. E é aí que a gente percebe a força desse animal. Existe uma determinada espécie, que é o besouro Hércules,
que a gente já teve a possibilidade de encontrar, inclusive na Costa Rica. Até lá, ó eu com o besouro Hércules na Costa Rica. O bicho é uma lapa, o bicho é do tamanho desse mouse aqui. É um inseto grande que a fêmea pousa em uma madeira que já esteja, normalmente é um tronco de madeira de uma palmeira, algo que seja fácil dela cavar um buraquinho onde ela coloca os ovos. Tem algumas espécies que colocam, por exemplo, de besouros, colocam dentro do coco, né? Diferentes tipos de coco que dão em palmeiras. Mas no tronco ela coloca e ali os tecidos, né? Enfim, as fibras que fazem parte da madeira de uma palmeira são bastante moles. O ovo vai germinar numa larva. Essa larva, ela começa a se alimentar daquele tronco. Lá dentro, você não vê. Do lado de fora você não vê, parece que está tudo normal. Mas lá dentro está sendo escavado um grande túnel. Uma larva de um besouro desse, juro, é maior do que essa bombinha de asma aqui. Bicho gigante. E ela começa a se alimentar, come, não para de comer. Ela o besouro vive mais na vida larval do que como fase adulta. Porque todos os insetos passam por o que a gente chama de metamorfose. Do ovo sai a larva, depois sai um inseto, muitas vezes o inseto ainda é uma ninfa, né? Ainda não é alado, e depois ele se transforma finalmente num inseto alado. Então, nesse pedaço da vida dela em que ela é larva, a principal objetivo desse animal é se alimentar o máximo possível, guardar o máximo, por isso que eles são muito suculentos e muito apreciados, tem muitos povos, inclusive, que gostam de comer esse bicho, tem muito bicho que gosta de comer esse bicho nessa fase larval, porque ele é cheio de proteína, e aí, finalmente, ele um dia, emerge daquele tronquinho, daquele tronco, abre um buraco e sai já como inseto, e aí, quando ele é um macho, olha só, esses machos de rinoceros, eles têm uns chifres muito grandes. Tem o rinocero, né? Tem o rinoceros e tem... Esse que tá passando aqui é o rinoceros. Tem o rinoceros e tem o Hércules. Você sabe, né, negão, qual que é qual? Esse aqui é o rinoceros. Tem o Hércules que tem aquele duplo, né? E aí, quando dois machos se encontram, porque o principal objetivo de um besouro, quando ele está na fase alada, é encontrar uma fêmea para dar uma machadada, certo? Quando dois machos se encontram, existe uma disputa entre eles. Eles são muito territorialistas porque eles querem passar a genética deles para frente e querem derrubar o adversário. E aí, é aí que tá a beleza da coisa, que são seres pequenos. Ó, esse aqui já é outra espécie. Na verdade, aqui tem duas espécies diferentes discutindo aqui. Você tem, olha só, olha como o bicho é forte, mano. Aliás, porque essas duas espécies normalmente não estão disputando pela mesma fêmea, são duas espécies diferentes. É uma rinoceros e um Hércules. Olha a força do cara, mano. Esse é o cara mais forte do mundo, mantendo a devida proporção, né? Se esse bicho tivesse o nosso tamanho, Hulk seria pouco pra esse cara, mano. Eles não param enquanto eles não derrubam o cara do caminho. Aí o outro cai no chão, né? Fica ali com as perninhas daquele jeito, besouro, né? E aí o outro consegue finalizar. Esse foi o quarto lugar, mutante mais forte da vida animal. Terceiro lugar, mutante que pode gerar eletricidade. Claro que é o poraquê. Eu já tive experiência com o poraquê. A gente tem 4 vídeos aqui que são foda, cara. Muito bons, especialmente o último vídeo. O poraquê, ele é um peixe que tem a habilidade de respirar o ar atmosférico. Ele é um peixe longo, tem o formato de uma enguia, como dizer, de uma serpente, né? Mas ele é um peixe e ele tem essa capacidade de, em alguns lugares, como ele vive em lugares onde o oxigênio é pobre, na sua diluição na água, porque são lugares muitas vezes que ficam isolados. Aliás, a gente teve um salvamento a gente estava fazendo um programa sobre salvamento de pirarucu, que é outro peixe que consegue respirar ar atmosférico. E a gente conseguiu resgatar 2
numa loca sem água, porque esse bicho consegue respirar atmosférico, mas ele precisa de um pouco de água para a umidade, da própria pele dele ficar úmida e não ressecar. A gente resgatou 2 poraquês grandes e alguns filhotinhos. Esses 4 vídeos aqui mostram a capacidade desse bicho, que pode liberar choques de 500 volts, cara. Isso é coisa pra cacete, só que a amperagem é baixa. Não vai matar, mas pode botar o cara pra dormir. Pode botar pra dormir. E se o cara estiver dentro da água, ele dorme, desmaia dentro da água e morre afogado. Mas ele não morre pelo choque, né? Se um ser humano acabar levando um choque de um poraquê dentro da água, ele vai morrer afogado, mas não vai morrer do choque. Mas é uma baita pancada. Vamos ver o primeiro vídeo? Pra gente entender um pouco do animal. Esse tipo de ambiente em que eles ficam, eles gostam de ficar meio enlocado. Eu já encontrei lugares onde você tem, sei lá, 10, 15, 20, onde tem um poraquê, normalmente tem mais de um, eles acabam se reunindo, até porque eles têm essas frequências, que para que serve o choque? O choque serve para atordoar a sua presa. Como eles não têm dentes e eles não mastigam, eles engolem a presa inteira, né, através de um processo como se fosse uma sucção, né? Então eles primeiro atordoam a presa para depois abocanhar e engolir a presa inteira. Essa eletricidade é gerada pelos músculos. Então você pega o primeiro terço do animal, é onde estão todos os órgãos, a cabeça, os olhos, a boca, então todos os órgãos principais do animal estão nesse primeiro terço, e o segundo e terceiro terço são essa pilha modificada, que são esses músculos que, através de atritos e enfim, a própria fisiologia do bicho acaba gerando essa eletricidade. Meu, é uma máquina esse bicho. Agora vamos ver, quem não conhece o poraquê fica conhecendo de uma forma ou de outra através desses videozinhos que são muito bons, cara. Ah, o cachorro. O cachorro resolveu, olha lá. Filho da puta deixou o cachorro de propósito por aquele. Nossa, nos dentes, cara. Ele teve sorte que não matou, porque trava. Você vai ver que é diferente. No cachorro não trava, mas no jacaré trava. Tem um jacaré que abocanhou um poraquê, olha só o que aconteceu. Porque o jacaré, ele trava. Ah, esse outro filho da mãe também. Outro filho da mãe. Porque deixou de propósito. Ah, tá lá, um golpe, cara. Deixou por aqui ali, preso no anzol. Coitado, jacaré trouxa, vai lá. O jacaré não pega o poraquê. Ah, foi. Olha lá. Gente, é incrível a natureza. O jacaré sendo eletrocutado, o jacaré sendo eletrocutado. Incrível a natureza. Ô, corre aqui! Rápido! Corre aqui! Assiste aqui, vem ver, rapidão! Corre aqui, moço, vem ver! Corre aqui! Vem ver, eu peguei um bichão aqui, ó! Que filho da mãe. Rápido, rápido! É impressionante, impressionante. Eu não sei se o jacaré morreu, porque o jacaré é um bicho resistente, mas eu já tinha visto um outro vídeo desse, porque o jacaré trava. O jacaré trava e aí os dois ficam juntos ali, grudados. Vamos ver esse cara aqui, o que aconteceu? Esse é o melhor de todos, cara. Quando eu falo que eu vi, porque quando eu tinha o criador, o conservacionista, a gente tinha um aquário e a gente recebeu, tinha um cara, estava numa discussão, se o que dá choque tinha um cara que falava, não, esse bicho aqui na cabeça não dá choque, só dá choque se você pegar nesse segundo e terceiro terço que a gente falou. Se pegar no primeiro terço não dá choque. E eu vi com meus próprios olhos, e agora esse vídeo aqui vai mostrar pra vocês, quando um cara leva um choque, mas bem dado, os 2 pés, parece desenho animado, eles saem do chão, cara. Se liga nesse cara. O ex-amor vai pegar agora no peixe elétrico vivo. Vai lá, ex-amor. Vai lá. Vai pra pegar, não tá dando choque. Ai, muito bom. Esse foi o terceiro lugar, mutante que gera eletricidade. Segundo poder de mutação é o poder da regeneração. Esse é bom, hein? Esse é bom. Eu tô maluca.
Ou a sua mão é muito pequena. Depois eu falo qual eu escolheria, vamos ver os 5, né, para ver qual eu escolheria para mim, se eu pudesse escolher. Esse bicho é um anfíbio hoje muito raro na natureza. Os axolotes, eles são como se fossem salamandras aquáticas. Eles são anfíbios caudatas. Então, o que nós temos aqui? A maioria dos nossos anfíbios, eles são anuros, ou seja, são anfíbios não caudatas. Eles perdem a cauda durante a metamorfose, né? Para se transformar num bicho adulto, ele perde. Quando é girino, tem cauda, depois acaba perdendo a cauda. E quando é girino, ele respira, faz as trocas gasosas na água, e depois, quando ele é adulto, faz as trocas gasosas no ar atmosférico. Ele se torna terrícola, o bicho sai do ambiente aquático. Todos os anfíbios anuros têm esse processo. Nesse caso, esse bicho, ele tanto o animal jovem como adulto, o axolote, ele mantém a cauda. Ele não absorve a cauda durante o processo de metamorfose. Ele é um bicho bem diferente, porque todas essas trocas gasosas são feitas através dessas brânquias que a gente vê externas, né? E ele vive no ambiente só aquático, ele não vive no ambiente, ele não vive fora d'água. E ele vive em um único lugar do planeta, que é no México, Xochimilco, né, Negão? Negão conhece lá, já foi lá comigo. E vivem mais desses animais em cativeiro do que vivem na natureza. Porque o que aconteceu? Em Xochimilco é uma área que fica na periferia da cidade do México. Ela era uma área pantanosa e que eles criaram ali uma infraestrutura através de aterramento para que ficassem propriedades com os riozinhos, os canais circulando em volta. E lá é o habitat do famoso axolote, enfim. Por que esse cara é um cara super bacana e tem essa capacidade de regenerar? É um bicho que não fica muito grande, fica até uns 40 e poucos centímetros de comprimento. Se ele, por falta de sorte, perder algum membro, pode ser um braço, uma perna, até um pedaço da cauda, e até partes do cérebro, ele consegue regenerar tudo. O cara pode regenerar tecidos, órgãos, a pele, que é o maior tecido, né? O maior órgão do corpo é a pele. Sabia disso? O maior órgão do corpo é a pele. O que é o órgão? O conjunto de tecidos. Então, regenera a pele, regenera membros amputados, regenera partes do cérebro e até a medula. Por isso que o cara passou a ser super interessante, porque se a gente puder trazer isso para a medicina humana, eu acho que pode ajudar muita coisa e muita gente. Já pensou? Bom, esse foi então o segundo lugar, a capacidade de regeneração. Muito bem, finalmente chegamos ao topo da pirâmide, primeiro lugar nessas mutações do mundo animal. Quem são os caras mais foda em mutação? E chegamos à conclusão aqui, na verdade não chegamos à conclusão, o Negão chegou a essa conclusão, ele acabou elegendo a imunidade a toxinas como número 1. Alguns animais têm essa capacidade de resistir a toxinas muito fortes. Bom, vamos assistir o vídeo desse cara aqui, mano. Vamos assistir como é que ele funciona. Olha lá. Aí ele estava uma cobra. Uma cobra é um animal proteróglifo, uma serpente extremamente peçonhenta e tóxica. É um elapídeo e é um bicho que, meu irmão, se picar um elefante, o elefante já era. Sério, tem toxina para derrubar um elefante. Mas o Honey Badger, ou ratel, ele é imune a uma certa quantidade de toxina. Se liga nesse combate. Olha! Pegou em cima do olho, cara. Olha o que acontece com o bicho. Olha lá. Ele parece que dá uma... Ele fica mais lento, ele parece que... Ele percebe, ele sente a toxina. Não é pela mordida. Porque a mordida de uma serpente, gente, não vale nada. O que existe é a ação da toxina. Olha outra. Que aí sim, olha como ele fica. Ele fica meio atordoado e volta. Ele vai capturar essa serpente. Ela não vai escapar. Só que ela é muito rápida. E ele parece um animal novo. Pelo que eu vi aqui, é um animal que ainda não tem muita experiência.
Olha, levou 4, meu. E tudo na cara. E ele é picado, mas ele consegue... Olha, ele se enrolando. Ele sente o efeito, mas ele consegue... não derruba ele. Essa é uma imunidade sensacional, cara. O que será, né? Imunidade que ele tem de corpo, que já reage... Que impressionante, cara. E assim... Olha, não, esse pegou de grudar no nariz do bicho. Olha só! Agora lascou. Agora foi na cabeça. Agora ele pegou. Sensacional. Honey Badger, hein? O bicho africano. Esse é porreta. Primeiro lugar, segundo na classificação do Negão. Nós passamos o que hoje em Negão? Então, do quinto ao primeiro lugar, nós tivemos o quinto lugar, o bicho que melhor se adapta, que são as baratas. Elas podem superar, né, ou sobreviver a uma guerra nuclear. O quarto lugar foi o bicho super força, que foi o besouro. Em terceiro lugar, nós tivemos os mutantes que podem gerar eletricidade, que foi o poraquê. Em segundo lugar, aqueles que conseguem se regenerar, uma mutação espetacular, que na minha opinião é a que eu gostaria de ter, eu já falei, eu gostaria de ter esse poder. E o primeiro lugar ficou com o poder de você poder ser imune à toxina. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 5. Dá, nosso like. Dê sugestão. O que você queria ver do mundo dos animais, que são os top, quem são os mais foda. Tem um monte de ideias que a gente tem, mas a gente quer ouvir a sua também. Escreva pra gente. Muito obrigado. Aciona o sininho. Inscreva-se no canal. Monday, Tuesday, Wednesday. E estamos juntos sempre.